De certa forma, Samuel Cortelete vive uma vida simples e confortável. Uma comunidade refere-se sempre a um ponto em que algo é posto em comum entre as pessoas. Ele ama ser professor. Sem nos aprofundarmos na sociologia, vamos reconhecer que o que genericamente chamamos de comunidade ama guiar seus alunos até o caminho dos seus sonhos. Possui alguns traços que ainda remetem a formas ancestrais de arranjos de vidas coletivas. E ama acreditar que seu trabalho ali importa. Mas quando Samuel viu aquela mulher de fios curtos entrando no auditório em que palestrava, sequer pensou no quão importante ele poderia se tornar naquele dia. Samuel estava sentado na sombra de uma árvore quando Lara Moreira se aproximou. É aquela mulher, ele pensou, percebendo que ela vinha falar com ele. Professor Cortelete, é um prazer conhecê-lo. Assisti sua palestra de mais cedo sobre comunidade multiaxial. Sim, você é a que chegou atrasada. Lara engoliu em seco e travou a própria fala. Leu sobre como Samuel conduz suas aulas com leveza e com comprometimento, mas também sobre como é rígido com o horário de quase tudo. Desculpe, vim de bem longe atrás do senhor. Samuel franziu o rosto em uma expressão confusa. Eu me chamo Lara Moreira. Sou investigadora de crimes eleitorais na Polícia Federal. Posso me sentar ao seu lado? Samuel se deu conta em que estava sentado no meio do banco, praticamente ocupando o lugar de duas pessoas. Chegou para o lado instintivamente e deu mais espaço para ela. Claro. Fique à vontade. Desculpa. Eu não entendi o que você quer comigo. Peraí, na verdade, o que uma federal poderia querer comigo? Estamos com um problema que o senhor entende bem. Ela procurou algo na bolsa de couro preto em que levava em seu ombro. Samuel, na verdade, estranhou a escolha de não levar uma maleta ou uma pasta. Enquanto seu uniforme com Polícia Federal destacado às costas, anunciava: estou em serviço. Sua bolsa elegante perguntava: onde é minha sala hoje? Já que estava no campus de uma universidade. Lara mostrou uma folha com marca d'água da Polícia Federal e um mapa com pontos de diferentes tamanhos, pretos e cinza. Há um ano, algo extraordinário aconteceu na cidade de Barretos, no sul do estado. Tenho certeza que soube que o atual prefeito conseguiu 100% dos votos em 2 bairros. O coração de Samuel acelerou um pouco. A lembrança daquela notícia o deixou embasbacado por alguns dias. Incrível, ele pensou no dia, e de novo agora. É o mapa da cidade? Lara prestativamente lhe entregou o documento. Ah, é sim. Nunca vi nada parecido. Todos os candidatos até hoje tentaram fazer isso e falharam. Eu não acreditava que 100% das pessoas de uma determinada comunidade compartilhariam uma mesma opinião. O senhor sabe que não podem. Samuel interpretou bem o tom de voz. Desde aquela noite não sabia se era possível. Não sem interferência humana. Crimes eleitorais, né? Se veio até mim, então acha que isso tem a ver com comunicação? Professor, acredito que a sua especialização em comunicação e formação de comunidades pode ser inestimável para resolvermos um problema muito grave. Samuel assente. No fundo, queria que o fato fosse real, mas não poderia viver na fantasia. O que quer que eu faça? Entrada da cidade de Barretos, próximo ao bairro Boa Vista, 3 horas depois. Dentro de um áudio bem climatizado, Samuel assistia a alguns vídeos de campanha do atual prefeito de Barretos, Lucas Mello. Ele tinha um jeito para falar e sua voz soava bem nos fones de ouvido que o professor usava, apesar de haver um zumbido chato soando no fundo, provavelmente por causa do aparelho. Lara ficou em silêncio, concentrada no volante. Zigue-zagueou por algumas ruas até chegar ao bairro em que Força Tarefa da Federal se instalara. O mesmo bairro que fez Lucas Mello entrar por história. Cada voz importa, meu.
Cada sonho se tornará real. Este é o futuro que estamos criando. Ele começa agora, com vocês. Ele é bem cativante. Pode apostar, mas só nos vídeos. Pessoalmente, ele é bem normalzinho. Conheceu o sujeito? Tô investigando ele, né? Essa diferença entre as falas reais e as gravadas me intriga. Ainda é a mesma pessoa, né? A mesma pessoa, mas com tratamento de imagem e som, trilha sonora adicionada e enquadramento selecionado. É um recorte de suas melhores partes. Lara olhou de canto de olho para Samuel. Eu diria que são comunicações diferentes. Esse é o nosso QG, podemos assim dizer, né? Estamos aqui há um tempo. Samuel vislumbrou a casa por fora e por dentro. Era uma bela residência para se viver, com 2 andares e um quintal amplo, com garagem fora de vista, na parte de trás. Lá fora, a rua era ocupada por carros de alta potência, mas nenhum caracterizado como sendo da Polícia Federal. Por dentro, a decoração nada residencial chamou sua atenção. Não tinha mesas decoradas com flores ou tapetes de boas-vindas. Não havia cestas com frutas ou guarda-roupas. Tudo ali gritava tecnologia de ponta e operação secreta. Samuel se sentiu imerso num mundo onde nunca havia pensado em entrar. Lara e Samuel entraram em uma sala de estar nada aconchegante. Lá, 2 homens de camiseta preta e uma garota de branco se reuniam em frente a um quadro com muitas palavras riscadas. Compra de votos, fraude eleitoral, coação, intimidação, falsificação de pesquisas, uso de bots em redes sociais. Eles são criativos. Professor, esses são os nossos investigadores principais. Nossa técnica em audiovisual e eletrônicos, Aline Castro. Olá! O investigador federal, César Lacerda. E aí? E o chefão, o superintendente regional, Flávio Mário. Boa tarde. Exceto por Aline, que sorria irritantemente demais. Samuel não pensou que sua presença ali era bem-vinda. Boa tarde, estou pronto para ajudar no que puder. Aline foi a primeira a se aproximar de Samuel. Pelo olhar curioso e a cabeça inclinada, parecia realmente interessada em perguntar. No que você é bom? Sou comunicólogo, jornalista. Me especializei em comunicação em comunidade e tecnologia de comunicação e cultura. E mais, mas no caminho pensei que essas áreas seriam mais úteis. E no que você pensa que pode ajudar? Desafiou César. Samuel analisou sua postura e percebeu suas intenções de se posicionar como superior ao alfa. Bom, Começou ele, dando um passo à frente. para começar, ele usa a mais clássica estratégia de promoção política, identificação com o público. Ele forma narrativas a partir das necessidades e dos desejos do público-alvo. Esses eleitores se veem representados. Eles criam uma identidade comum entre si e com o candidato. Em vez de mostrar seus projetos, Melo se vale do emocional, e assim forma uma comunidade em que ele mesmo é a figura central, fortalece o sentimento de pertencimento. As pessoas passam a defendê-lo, promovê-lo. Usando os meios de comunicação, ele faz isso com muita facilidade e eficiência. Lara sorriu para os colegas, orgulhosa da escolha que tinha feito. O professor Cortelletti tem mais potencial para descobrir o que está por trás desse evento singular. E como isso nos ajuda? Samuel pensou por um momento. Olhou ao redor da sala. Sabia, não só por estudar comunicação, mas por saber interpretar uma situação minimamente que estava sendo testado. Precisava mostrar como isso estava ligado à comunicação e à comunidade. Vocês têm o perfil do Melo e dos eleitores? Lara andou até algumas pastas e pegou 2 fichários. Um azul mais fino e outro preto, mais robusto e pesado. Ao ver a dificuldade dela, Samuel prestativamente foi até lá e segurou. Vamos dar uma olhada. Políticos empregam diferentes meios de comunicação, redes sociais, TV, rádio, blá blá blá, para alcançar mais segmentos da população. Porém, pessoas não são máquinas. A mensagem não atinge a todos da mesma forma, feito uma bala mágica. É uma velha teoria da comunicação, mas a que deve ser aplicada aqui e hoje é a teoria culturológica. Não é porque uma ideia é boa que ela é aceita.
A culturológica enfatiza que a comunicação é um reflexo das culturas e identidades dos grupos sociais. Aceitar ou não é uma decisão do receptor da mensagem. Por exemplo, eu não aceitei, e vocês? Samuel desviou o olhar para os 4. O estranhou o que viu. Nenhum deles parecia anunciar que não. Samuel encarou Lara, que deu de ombros. Acho que isso não é tão ruim quanto faz parecer. Pelo que vi nos vídeos, eu votaria nele. Samuel apontou para as folhas do fichário aberto. Assim como essas pessoas. Como indica a teoria, essas pessoas têm ideais que condizem com a linha de pensamento do Mello. Olha os destaques dos perfis deles. Esse é um ativista da inclusão. Pessoa periférica. Essa aqui é LGBT. Esse é CLT, inclusão, esquerda, Samuel parou de repente, chamando a atenção dos outros. Lara e Aline se aproximaram. O professor havia visto algo. César se manteve parado, mas interessado, enquanto Flávio Mário só observou em silêncio, preocupado. O que foi? Samuel passou algumas páginas. Alguns perfis não têm destaque em comum com o Lucas. São pessoas em conflito ideológico com ele. Dissemos que ele poderia ser convincente. Nesse caso, não. Essa pessoa aqui nunca votaria nele. É ideologicamente rival. Michael de Santa, tradicionalista com histórico de afirmações bolsonaristas, conservador cultural. Um cara assim não votaria em um candidato do PDSMT. O projeto de renovação urbana do Mello vai diretamente contra o conservadorismo cultural. Nosso foco na investigação agora tem sido analisar a campanha dele. Talvez tenha uma explicação lá. Samuel olhou para os federais, refletindo sobre o caso. Nenhum deles parecia inclinado a ir contra o prefeito, mas também consome muito conteúdo da campanha por causa da investigação. Pensou. Isso é resultado da comunicação do Mello? Ele pode ser convincente assim? Flávio Mário chamou a atenção para si. O diálogo expositivo clichê tá bom, mas é hora de trabalhar. Eu tenho uma reunião. Aline, continue analisando os vídeos com a equipe. Lara, César, ajudem o professor a provar que essa parceria vale o ponto dele. Dispensados. Prefeitura de Barretos. Gabinete do prefeito. 1454. Pode entrar. Flávio, você não é de aparecer assim. O prefeito Lucas Mello e o superintendente regional Flávio Mário se conhecem há algum tempo. Quero te contar uma novidade. Apesar disso, a natureza de relação ainda não é clara. Em um cômodo da casa, Samuel Cortelete assistia aos vídeos de Lucas Mello, um após o outro. Seu telefone estava no mudo. Ele assistia sem um áudio porque não consegue estudar com alguém falando sem parar. Preferiu analisar o texto pelas legendas e também os gestos e a postura dele. Anotava pontos interessantes e ignorava os excessos. Uma comunidade formada por pessoas que discordam, pensou. Após pedir para os outros buscarem pessoas que seriam contra o prefeito. Mas incongruências começaram a aparecer. A estratégia de Mello reuniu pessoas que discordam dele. Refletiu ele. Quando uma comunidade não é uma comunidade? Quando uma comunidade é uma comunidade artificial? Repetiu. Samuel? Samuel toma um susto leve ao sentir a mão pousar no seu ombro. Samuel, conseguimos o endereço da assessora de campanha do Mello. Estamos indo investigar ela agora. Samuel ainda estava um pouco imerso em seus pensamentos, mas logo voltou ao estágio normal. Ah, ótimo. Isso, vamos. Ué, você quer ir? Não prefere... Pensei que tava me convidando. Bem, Vamos então. Samuel olha ao redor e nota César esperando à porta. Ali não vem? Não. Ela e os outros técnicos estão assistindo os vídeos. Estudando as composições. Eles estão fazendo isso o dia inteiro. É o lance deles, né? Beleza. Bairro da Maciota. Residência de Clara Garcia, assessora de comunicação de Mello, 16h42. A boa e dedicada Clara Garcia sempre foi uma produtora de conteúdo. Formada tanto em jornalismo quanto em publicidade, essa comunicadora Prime fez de tudo para entregar o seu melhor. Ao telefone, ela mais uma vez mostra o resultado ao seu cliente. Sim, senhor. Já vou te enviar seu... Mais uma visão a interrompe.
De pé na cozinha, em frente à janela que tem uma vista para a rua, ela percebe o Audi azul que parou na sua porta. O carro não revela nada, mas então a mulher vê 3 pessoas saindo de dentro e indo em direção ao seu portão. No silêncio da chamada, o homem do outro lado pergunta: algo de errado? Tem policiais na frente da minha casa. Tome cuidado com o que vai falar. Eu vou. Olá, posso ajudar? A assessoria surgiu na porta à distância e acenou para o grupo. Depois atravessou o quintal de grama até eles, mas parou no portão sem abri-lo. A mulher vestia-se confortavelmente com um vestido verde e um rabo de cavalo em seu cabelo escuro. O rosto dela estava calmo e com um sorriso leve de florzinha. Olá, posso ajudar? Boa tarde. Você é a Carla Garcia? Sou. Por quê? Me desculpe, nós somos da polícia. Se não for incômodo, podemos entrar para conversar? Não. Os policiais a encaram, confusos, em silêncio. Meu filho tá lá dentro. O que quiserem saber, podemos falar aqui. Tudo bem. É sobre o seu trabalho com a assessora do Lucas Melo, o atual prefeito, durante sua campanha. A expressão de Clara mudou ligeiramente quando ouviu o nome. E os 3 não deixaram de notar a pequena queda de sorriso calmo dela e nas sobrancelhas franzidas. Clara não falou nada até. Em um segundo. Clara puxa o ar e suspira silenciosamente. Não nos entenda mal, só queremos ter certeza que está tudo bem. Olha, nós estamos do lado dele, mas temos que fazer o nosso trabalho. E suas palavras soaram com mais sinceridade do que precisava. Porém, Clara não queria saber. Ela balançou a cabeça negativamente, mantendo o sorriso intacto. Não tenho nada a declarar. A campanha do Lucas foi como qualquer outra. Se quiserem saber mais, deviam falar com ele, não comigo. Prefiro não falar de quem não tá aqui. Clara deu um passo atrás e começou a se afastar. Falem com o Melo em si, ou falem com o meu advogado. Tenham uma boa tarde. Ela deu as costas com firmeza e foi embora. Nesse cenário, Samuel se manteve na posição de espectador e acreditou que foi a escolha certa. Assistiu o rosto da mulher em silêncio, pegando os detalhes. Lara se virou para os companheiros. Bom, isso foi... Interessante. Isso tá me preocupando. Bairro Boa Vista, base temporária da Polícia Federal, ao mesmo tempo. Um grupo de 5 técnicos assistia em silêncio aos vídeos da campanha de Lucas Melo e analisava fotos e textos publicados na época. Naquele momento, Aline viu uma série de fotos de passeatas. E ao seu lado, Carlos era o responsável por analisar reels publicados na época. Diversos deles. Carlos estava tão ambientado aos vídeos que conseguia dizer o que acontecia em qual, só de ver a sua thumbnail. A voz de Lucas Melo ressoava em sua mente de tanto que a escutava, e junto com ele havia um som distante. Um zumbido singular. De repente, um pensamento cruzou sua cabeça. Por quê? Os companheiros ao redor estudavam a campanha de Lucas. Mas por qual motivo eles desejavam o mal de um homem que só queria o bem da cidade? Se a operação viesse a público, e as teorias sobre como ele conseguiu tantos votos começassem a surgir, a reputação dele poderia muito bem despencar. E isso seria uma lástima. Bairro Boa Vista, 17h37. Enquanto se aproximavam da rua de base temporária, o trio no Audi azul viu um carro do superintendente regional estacionando à frente de sua casa. O homem de terno também os viu chegar e esperou até que estacionasse. E aí, chefe? Como foi a reunião? Merda, vamos! Parou! O que tá acontecendo? Quando Samuel entrou, logo viu o primeiro cômodo da casa um homem se colocar contra outros 6. O espaço era amplo e livre para que os homens cercassem o ofensor. Vestido com um uniforme branco, ele era um dos técnicos que o professor não conhecia, mas soube que ele estava bem irritado.
Deita no chão e coloca as mãos para trás. Sem motivo aparente para a cena tensa, o homem mais parecia estar tendo um surto psicótico, mas nada poderia ser concluído por alguém que só viu o final de tudo. Alguém pode explicar o que é isso? O agente que tinha em mãos a arma mirada para o técnico se virou para o chefe. Ele ficou perguntando por quê. Começou a quebrar os computadores do nada. Só pode estar doido. Ele tá protegendo o prefeito. O pensamento mais absurdo cruzou a mente de Samuel. Isso é impossível. Ele pensou mesmo assim. A natureza humana não permite. Mas o que jamais havia acontecido parecia estar se materializando em algo incapaz de ser esquecido. Enquanto vagava em pensamentos, Samuel não viu o figurante da Polícia Federal ser desarmado e derrubado pelo mesmo homem desgovernado que vinha em sua direção. Samuel arregalou os olhos e só teve tempo para perceber Lara e Flávio entrando no caminho, apenas para serem derrubados como pinos de boliche pela bola que veio com a determinação de um touro. Incrivelmente o técnico escapou e se tornou um fugitivo na noite que se instalava aos poucos. Com pernas ligeiras, o homem desapareceu em segundos, levando consigo o item que ninguém notou quando sumiu. Você e você. Não sabemos o que tem nesses vídeos, mas vocês foram muito expostos. Sinto muito. É muito perigoso os quatro ficarem sem supervisão agora que temos noção do resultado. Os técnicos estão lado a lado como se tivessem sido parados pela polícia. Meio que era a situação, mas não literalmente. A questão é que eles não fizeram nada. Só sabiam que uma coisa estava errada. Em suas mentes, inocentavam o prefeito e negavam que isso podia ser algum tipo de magia. Por fora, não tinha nada a declarar. O quarteto concordou e voltou para o laboratório, junto a um homem uniformizado, grande e ameaçador. Sem um plano de ação, o superintendente resignou-se a voltar à sua sala. No andar de cima, sozinho em uma janela com vista para o resto do bairro, Samuel refletia sobre os moradores locais e a equipe de investigação. As pessoas de Boa Vista fazem parte de uma comunidade geográfica. Eles concordam com Lucas Melo, só que isso pode ser um pensamento forçado. Sendo assim, ainda é possível dizer que são uma comunidade? As comunidades modernas são feitas de indivíduos e interesses diversos. As relações entre os membros não são mais homogêneas, mas isso se aplica à comunidade de Melo? Forçando pessoas a se unirem, isso configuraria uma comunidade? Um vídeo muda o pensamento de alguém? Como se acertasse com uma bala mágica? Samuel? Desculpa, te ignorei de novo? Não, nada. Tudo bem. Pode me emprestar seu celular? Eu não tô achando o meu. Claro. Samuel tirou o telefone do bolso e percebeu um trinco na tela. Deve ter quebrado na queda. Só vou logar minha conta aqui pra rastrear. Impressionante, não é mesmo? O que foi? Se provarmos isso, seria a primeira vez na história que teríamos visto a teoria da bala mágica em ação. Tem certeza? É a única coisa que consigo pensar. Mas se for verdade, isso significa que nós também fomos afetados? Quer dizer, nós assistimos bastante os vídeos dele. Eu menos, mas ainda assim eu vi muito. Pra falar a verdade, eu sinto que o prefeito não é tão mal assim. Eu vou tentar bloquear esse pensamento. Como você tá? Estranhamente, se eu visse ele agora, acho que poderia atirar 1 ou 2 vezes nele. Lara acha graça e abre um sorriso fofo. Contudo, ele é desfeito tão subitamente quanto surgiu. Talvez você tenha a chance de fazer isso. Os olhos dela se arregalam. Ele pegou. O Arthur deve ter pego meu celular quando fugiu. Por que acha isso? Lara devolveu o telefone ao dono, e ele leu o mapa na tela. O ícone vermelho estava sobre um bloco cinza em meio ao verde, indicando o nome Prefeitura de Barretos. Vou avisar o chefe. Rodovia PT-011, a cerca de 12 quilômetros da Prefeitura de Barretos. Essa cidade maldita é tão grande. Cadê ele, Lara?
Na prefeitura. Não. Começou a se mover de novo. Gente, quão ativo o Lucas ainda tá nas redes sociais? Lara olha pra trás. Ele atualiza o perfil toda semana. Mas não deve... E nas eleições ele postava todo dia. O que tem em mente? As comunidades, mesmo mais isoladas, usam meios de comunicação para continuar conectadas. Isso permite que a cultura delas seja compartilhada e mantida. Uma cultura que não é reforçada se perde com o tempo. Estava pensando sobre o que aconteceria com as pessoas se cortássemos a relação delas com o Melo. Até nesse caso, ele precisa dessa cultura para manter sua comunidade. Como um músculo que precisa ser trabalhado para continuar grande, né? Os meios de comunicação reforçam culturas e mantêm as comunidades de pé. Então vamos fazer nosso melorismo atrofiar e sumir. No volante, Flávio Mário ouvia a conversa enquanto encarava o professor pelo retrovisor. Meu Deus, que diálogo expositivo mais descarado, pensou. Ele revirou os olhos e quase balançou a cabeça negativamente. Finalmente chegaram até uma rua escura, na região portuária sudeste do coração da cidade. O ponto vermelho no mapa deixou de se mover faz 5 minutos. E o mais importante, só havia um carro estacionado lá. Bem em frente ao único lugar com luzes acesas na entrada. É o carro do Lucas. Reconheceu? Lara e Flávio saíram rumo ao desconhecido iluminado, deixando Samuel na segurança de um carro escuro. Os dois foram até o portão do local e abriram lenta e silenciosamente. Pelas escritas na porta de vidro da entrada do lugar, essa era a agência de entregas nebulosa. O interior estava iluminado e vazio, quente por causa do ar-condicionado desligado. Flávio tomou a dianteira e seguiu por um corredor à sua esquerda. Lara foi atrás, sempre vigilante às suas costas. As paredes brancas e lisas o cercavam em um espaço opressor e silencioso demais para deixar a dupla calma. Eles ouviam os próprios passos. Isso acelerava seus corações. Chegaram ao final do corredor e deram de cara com o elevador. O visor eletrônico sobre os botões de chamar não mostrava um andar. Em vez disso, tinha uma hashtag. Isso aí não tá certo. Não. Flávio olhou para os dois lados, onde outros corredores seguiam o prédio adentro. Vamos ter que... Desliga isso, Lara. É a Aline. Pode ser importante. Alô? Conseguimos! Nós finalmente descobrimos. Bom, eu não ajudei, mas é nós ainda. Os técnicos, eles analisaram tanto o vídeo quanto o áudio do prefeito e descobriram algo interessante. Amiga, dá pra ser direta? A gente tá ocupado aqui. Ultrassom é surreal, não é? Tá, explica melhor. O áudio dos vídeos do Melo tem sempre linhas ultrassonoras. São frequências de som acima do espectro que as ondas do nosso ouvido identificam ou conseguem interpretar, como vozes ou barulho normais. Não sabemos como funciona ainda, mas definitivamente foi assim que ele influenciou as nossas mentes. Eu achei genial. Você tá gostando muito dele, né? Um pouco. Eu tô feliz porque descobrimos. Já ouvi falar sobre o uso de infra e ultrassom em experimentos neurológicos. Isso pode ser um salto e tanto na ciência. Imagina como seria incrível. Parece perigoso, mas depois a gente fala disso. Vamos pegar nosso prefeito. Ah, sim, é claro. Tchau. Toma cuidado com o que pode ouvir, hein? Flávio e Lara nem souberam que atingiu antes de sentir os músculos enrijecerem e se tornaram pedra diante de seus olhos, que também foram imobilizados e desarmados, feitos de estátuas. Nunca se sentiram tão vulneráveis quanto naquele instante. Infelizmente, quem conhece a própria casa tem vantagem sobre os visitantes. E a equipe de segurança do prefeito Melo não perdeu tempo antes de estrear a tecnologia adquirida por ele. Essa adaptação bélica era realmente eficiente no que fora proposta para fazer.
Em um piscar de olhos, ambos os agentes da Polícia Federal foram capturados. O lado ruim é que não poderiam ficar nesse estado por tempo demais. Músculos rígidos significa dificuldade para respirar e bombear o sangue. O mundo se tornava mais escuro e leve para a dupla, enquanto o ar era impedido de entrar e sair. A cada instante, o coração batia com mais dificuldade, como se uma mão pesasse o prendesse. Os dois são liberados. Sem forças, os dois apagam. Aos poucos, o mundo de Lara voltava a ter vida. O primeiro sentido que voltou foi o tato. Dor. Dor na região mais baixa das costelas, em seu diafragma, que foi impedido de se mexer há pouco. Ela abriu os olhos, a cabeça latejava. Tentou se mexer, mas algo a prendia. Seus pulsos estavam grudados por fita adesiva, arrancando seus pelinhos a cada movimento. O pior nem foi se ver ateada no meio de um escritório comum, com computadores, impressoras, telefones e lâmpada tubular. O pior foi sentir mais mãos encostadas nas suas costas do que ela tinha. Lara regalou os olhos e girou o pescoço. Ficou aliviada a ver seu chefe desacordado atrás de si, e de costas. Ouviu a voz familiar que seu cérebro manipulado interpretava como agradável e benigna. O homem surgiu em seu campo de visão. Era o prefeito Lucas Mello. A visão de um homem gentil e altruísta que forçava Lara a manter um sorriso leve. Ela ficou em silêncio. Seu pulso ardia e ela não tinha nem ideia de como chegar ali. E nem o que podia acontecer. Você é o homem quem eu votaria se eu fosse daqui. Sabe, Lara, eu só queria o que fosse melhor pra minha cidade. E vocês vêm e querem acabar com isso? Deve ser irritante. Me deixa curioso por quê. Eu tenho a tecnologia que uniu a população. A Câmara Municipal me apoia e nós aprovamos tantos projetos legais. Lara estava realmente feliz pelas palavras de Lucas. Tentava combater o sentimento, mas era tão bom ouvir as coisas boas que vinham daquele homem. Só que algo que a alegrou ainda mais foi o reflexo que viu na parede à sua frente. Uma presença melhor do que a do político estava ali. Sabe, eu queria falar isso pro seu chefe. Mas já que o dorminhoco ainda não acordou, eu digo pra você. Em meio ao trash talk do vilão do prefeito Mello, Lara tentou usar suas unhas pontudas para rasgar ou, no mínimo, desgastar a fita que aprendia. Ele veio me ver hoje. Disse que tinha chave para me derrubar. Claro que usou as palavras um pouco mais gentil. Eu formei um grupo de pessoas que me aceitam só de ouvir a minha voz. Nós temos a tecnologia para alterar a forma como as pessoas pensam. Ondas cerebrais. É literalmente o fim do pensamento livre. Vocês não têm escolha. O que você acha que pode vencer isso? Lara não conteve o sorriso. Um jornalista calvo. Atira, Samuel! Samuel lançou uma rajada de projéteis contra o prefeito e seus 2 homens de terno. Lucas Mello e seus homens sentiram pontos no abdômen e nas costas serem pressionados, que imediatamente começaram a queimar. Todos os 3 foram derrubados pelo ataque surpresa, enquanto Lara usou o máximo da sua força para romper a fita rasgada. Ela voou até o prefeito e tirou a Glock que ele tinha guardado na calça, antes que decidisse usar. Fez o mesmo com seguranças e aproveitou para tirar também os fones de ouvido sem fios que usava. Provavelmente, o aparelho usado para burlar o som agudo que os paralisou. Lara sentiu a mão de Samuel pousar sobre seu ombro e tomou um susto leve. Não ouviu chamar. Você não ficou no carro. Vocês demoraram a voltar. Eu não tolero atrasos. É claro que não. Como você tá? Te machucaram? Ah, machucaram. Mas eu vou ficar bem. Todo mundo vai ficar bem agora. Não é? Vamos.